Pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Carvalho e essa é a aula 2 do nosso curso básico de programação. Se você ainda não assistiu, é importante que você assista a primeira aula antes. Se você gostar, deixa um like aqui no vídeo, comenta e também deixa uma mensagem para mim lá no meu Instagram, @devlucascarvalho, com feedback da aula, beleza? Então, vamos começar aqui a nossa segunda aula. Bom, na primeira aula a gente falou bastante aí do que é uma linguagem de programação, para que ela serve, por que a gente programa. Vamos colocar um pouco a mão na massa hoje, né? Bom, quais são os pré-requisitos que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar com alguns softwares, a gente vai trabalhar com Visual Studio Code, que ele é um editor de texto muito bom para a gente programar. A gente vai trabalhar com o sistema operacional Ubuntu. Ele não é obrigatório, você pode trabalhar com outros tipos de sistema operacional sem problema nenhum, tá? E a gente vai trabalhar com a linguagem de programação Python, mas a gente vai usar ela para aprender a lógica, então você depois pode transferir isso para outras linguagens de programação, como Java, JavaScript, C Sharp, etc, tá bom? Beleza? Vou começar mostrando aqui então. Para você baixar o VS Code, você pode vir aqui no Visual Studio Code. E aqui ele vai ter um guia de como você baixar, como você instalar na sua máquina. Então ele vai ter para Mac, vai ter para Windows, vai ter para Linux, tá? Beleza? É bem tranquilo de instalar. Você pode colocar aqui também install VS Code Ubuntu, que ele vai te dar Vou te dar um link aqui de como você instalar, né? Só com esse snap install provavelmente ele já vai funcionar. Beleza? Outra coisa também é o Ubuntu, né? Então, ele é um sistema operacional, uma distribuição do Linux, né? Então você pode baixar ele, instalar. É bem tranquilo de você baixar ele, você cria um boot aí com seu pendrive, com algum CD, DVD, etc. Se você não souber, não tem problema, peça para algum técnico aí especializado te ajudar nisso. Ou se não, pode ficar no Windows também, ou no macOS, o que você tiver mais familiarizado aí, tá bom? Beleza? Só para os exemplos da aula aqui que eu vou usar esse setup, beleza? Mas ele não é obrigatório. E por último, a gente vai usar a linguagem de programação Python. Então, pelo menos aqui no Linux ele já vem instalado, tá? Me corrija aí se eu estiver errado, mas eu acho que ele já vem instalado. Beleza? Deixa eu só sair aqui. Beleza. Então esses aqui são os pré-requisitos do nosso curso, tá? Bom, eu falei que a gente vai começar programando em Python, né? Então vamos começar primeiro entendendo o que é um compilador ou um interpretador. Lembra que eu falei que o computador ele entende uma gama de linguagens de programação, que a gente consegue conversar com a máquina usando essas linguagens e a máquina vai entender as instruções que a gente passa para ela, certo? Só que, na verdade, no meio do caminho disso, existe um compilador ou um interpretador, né? Nesse momento, acho que não vale muito a pena a gente ainda entrar em detalhes do que é um compilador, o que é um interpretador, tá? Mas pensa nisso como se fosse uma maneira dele transformar o nosso código que a gente vai escrever, que ele parece até um pouco como se a gente estivesse falando em inglês com a máquina, e ele vai transformar isso numa linguagem de máquina realmente, né? No 0, 1, no bit. Ele vai transformar isso em alguma coisa que a máquina realmente vai entender como processar aquilo, certo? Então, esse programa que faz essa transformação, essa tradução para a gente chama isso de compilador ou interpretador, tá? Existe uma diferença importante entre os dois, mas nesse momento eu acho que a gente sabendo isso já é o suficiente, beleza? A gente só precisa saber que a máquina não vai rodar diretamente o código que a gente executa, vai colocar aqui, tá? Existe um processo aí de transformação. Beleza? Então vamos escrever o nosso primeiro programa aqui, tá? Você vem aqui no Visual Studio Code, você vem aqui no New, Open File, cria uma pasta aqui para o seu programa, para os exemplos que a gente vai construir durante esse curso, tá? Nesse exemplo aqui eu coloquei curso programação. Eu já dei um open nele aqui, tá? Então ele aparece aqui para mim, nenhum arquivo ainda, então a gente vai começar a fazer os nossos primeiros sistemas aqui, beleza? Bom, vamos lá. A gente vem aqui com o botão direito, New File, e eu vou colocar aqui um hello world.py.
O que essa extensão .py diz para a gente? Ela diz que a gente diz para o nosso editor de texto, a gente diz para o computador que esse é um arquivo Python, um arquivo onde aqui dentro vão ter instruções na linguagem Python, tá? Só para isso. Aí depois a gente consegue até instalar algumas extensões aqui para Python que até o Visual Studio Code está me recomendando aqui, tá? Depois a gente dá uma instala aqui para entender melhor como que a gente pode fazer, beleza? Então vamos escrever um programinha aqui bem simples aqui, só para a gente ir pegando o jeito, tá? Então eu posso colocar aqui print entre parênteses, eu posso colocar hello world. Beleza? Salvo, Ctrl S. O que esse código aqui está falando para a gente? Isso aqui está falando que a gente vai printar hello world na tela. O que é printar? A gente vai mostrar para o usuário essa mensagem. E qual mensagem a gente vai mostrar? Justamente a que a gente definiu aqui, dentro dos parênteses e dentro das aspas aqui, tá? Não é nenhum programa super poderoso, tá? A única coisa que ele vai fazer é isso. Vai escrever na tela hello world. Vai ser o nosso primeiro passo com linguagem de programação. Beleza? Vamos entrar aqui no terminal, ó. A gente pode vir aqui, executar o comando do terminal, ir na pasta do curso. Primeira coisa, a gente tem que ir até a pasta onde a gente tá com os arquivos aí do nosso curso. Então a gente vem aqui, ó, cd curso programação. O que esse comando cd faz? É o change directory. Ele vai para a pasta que a gente pedir aqui. É como se a gente estivesse navegando pelo sistema de arquivo, como a gente faz aqui normalmente dentro desse arquivo aqui, dentro desse programa aqui, tá? Então a gente está aqui na pasta curso programação. Se a gente der um ls, ele vai listar para a gente aqui os arquivos que tem nessa pasta. Nesse caso, tem um helloworld.py, que foi o arquivo que a gente acabou de criar. Beleza? Se eu vir aqui agora, Python 3, helloworld.py, o que ele vai fazer para mim? Ele vai printar, vai mostrar para mim hello world. Então, o que aconteceu por trás dos panos? Eu executei esse código, tá? Quer dizer, eu criei esse código, print hello world, eu dei uma instrução para a máquina falando, computador, por favor, execute, mostre na tela para o usuário que executar esse programa a mensagem hello world. E quando eu chego aqui no terminal, quando eu pego esse Python 3, o que esse Python 3 faz? Ele faz aquele processo de compilação ou interpretação para a gente e ele manda essa instrução para a máquina e a máquina consegue entender que a gente quer escrever hello world na tela. Só isso, nada demais. Beleza? Bom, agora que a gente sabe como escrever mensagens na tela, vamos aprender um outro conceito agora, um conceito chamado variável. O que é uma variável? Ela é uma caixinha onde eu posso guardar alguns valores dentro dela. Né? Pensa, o variável é como se eu pudesse guardar um valor dentro dela no meu programa, para que numa parte posterior eu possa utilizar esse valor do jeito que eu quiser. Então eu posso guardar valores nessa variável, eu posso usar os valores dessa variável, eu uso do jeito que eu quiser, posso modificar, etc. Então ela é uma caixinha onde eu posso guardar alguns valores, tá? E a variável, ela tem um tipo, tá? Quais são esses tipos? A gente tem alguns tipos de variável, né? Por exemplo, minha variável ela pode ser uma string. O que é uma string na programação? Ela é um texto. Esse hello world, que ele está entre aspas, ele é uma string, tá? A minha variável, ela pode ser, por exemplo, a igual a 5. Opa. Isso quer dizer que eu estou colocando na variável a o valor 5. E se eu vir aqui e fizer um print do valor a, eu vou receber aqui o valor 5. Por quê? Eu guardei nessa caixinha que eu chamei de a o valor 5. E depois eu pedi para ele mostrar para mim na tela qual o valor que está gravado dentro dessa caixinha a. Tá? Então eu posso fazer assim, por exemplo, eu posso dar qualquer nome que eu quiser. Claro, tem algumas limitações, mas aqui eu posso falar, por exemplo, my number é igual a 5. E ele vai printar o my number. Se eu vir depois aqui e falar my number agora ele é 15 e pedir para fazer o print disso,
ele é para aparecer primeiro o 5, depois o 15. Agora, se eu fizer aqui, por exemplo, myNumber é igual a myNumber vezes 2, e depois fizer o print disso, o que ele vai mostrar para mim? Primeira coisa, ele vai mostrar aqui na linha 3 que eu guardei nessa caixinha número 5, depois ele vai mostrar para mim que nessa caixinha eu guardei o número 15, depois eu peço para ele fazer uma operação para ele pegar o valor dessa caixinha e fazer vezes 2. Então 15 vezes 2 é para ele mostrar 30 aqui, certo? Então para o usuário que executar esse programa, eu tenho que mostrar para ele 5, depois 15 e depois 30, certo? Vamos ver se isso vai dar certo? 5, 15 e 30. Então foi isso que eu fiz. Eu guardei o número 5 nessa variável e depois utilizei ela aqui dentro, tá? Como eu falei anteriormente, a variável ela tem vários tipos, tá? Python trabalha de uma forma um pouco diferente, a gente chama Python de uma linguagem dinamicamente tipada. Ou seja, em algumas outras... eu não preciso explicitar exatamente qual o tipo da variável que eu estou criando aqui. Aqui nesse exemplo eu estou criando uma variável que ele é um número inteiro, certo? Se eu vim aqui trocar para 5.5, ele vai fazer os cálculos, ele vai fazer a mesma coisa do que ele tinha feito anteriormente e não vai dar nenhum problema. Existem algumas linguagens, como o Java, que é uma linguagem estaticamente tipada. O que isso quer dizer? Quando eu crio minha variável, eu preciso dizer de que tipo ela é. Eu preciso falar se ele é um caractere, se ele é um texto, se ele é um número inteiro, ou se ele é um ponto flutuante, né? que é um número com casa decimal. Nisso a gente viu que Python ele traz um pouco mais de flexibilidade quanto a isso, porque eu posso vir aqui em myNumber e colocar qualquer coisa aqui dentro, né? E a gente pode ver que mesmo assim ele não dá problema. Legal, a gente tem essa flexibilidade, mas a gente tem que entender que programação, sempre que a gente recebe uma flexibilidade, a gente tem uma responsabilidade muito maior também. Porque a gente aqui no caso vai ter que garantir que a gente está utilizando o tipo certo da variável. Já o Java, como ele é estaticamente tipado, ele dá isso de graça para a gente, essa verificação. Ele não vai deixar que a gente coloque um número em um lugar que a gente falou que ia ser um texto, tá? No Python ele não tem muito isso, é importante vocês saberem quando vocês forem migrar para essas outras linguagens, tá? Mas por enquanto, o que vocês precisam entender é isso, que a variável é uma caixinha que guarda o valor, esse valor eu posso utilizar em algum lugar, esse valor eu posso mudar, posso fazer o que eu quiser com esse valor que está aqui dentro, tá? Em qualquer parte do meu programa que enxergue essa variável, beleza? Então essa aula ela vai acabando por aqui. Mais uma vez, fiquem atentos às próximas aulas que eu vou lançando aqui pelo YouTube. Assista a aula anterior também, que é muito importante para você conseguir entender essa. E a gente vai se falando aí. Me mandem as caixinhas lá no Instagram, me mandem os comentários aqui no YouTube, me fala se o conteúdo tá legal, o que precisa melhorar, beleza? Estou aberto a sugestões de todo mundo aí, tá bom? Um forte abraço e até mais.